E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, hoje, vocês conseguiram ver a live do Crespo, a entrevista do Crespo? Eu fiz uma live hoje no Boteco do Barolo, acompanhei a entrevista dele, depois a gente debateu, discutiu alguns assuntos lá que eu queria conversar com vocês aqui com calma. E também queria falar sobre essa história do Claudinho no São Paulo, que virou explodiu nas redes sociais aí, uma proposta que o São Paulo teria feito por 50% dos direitos do Claudinho, do Bragantino, envolvendo Elinho na negociação, mais alguns jogadores. Eu vou falar isso para vocês com calma também. Mas antes, um sucesso, a nossa promoção da Electron, com o nosso smartwatch, muita gente comprando, feliz de adquirir um produto legal. Lembrando, um relógio bacana, mede pressão, caloria, você coloca qualquer foto de fundo, atende ligação. É um relógio moderno pra caramba, que agora é moda. Todo mundo só tem smartwatch. Um abraço pessoal da Electron. O Otávio, que está sempre lá, atende você 24 horas, uma empresa seríssima. A promoção continua. Primeiro link, você clica lá, cai no link da promoção, tá acabando, corre lá, e depois você clica no Instagram do pessoal da Electron, você confere os produtos lá, tem muita coisa legal, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Crespo. Várias perguntas, vários assuntos, ele falou sobre bastante coisa. Primeiro, muita gente perguntou sobre reforços, ele já foi bem claro, curto e grosso, e disse que vai ver com calma, analisar os jogadores, aquilo que a gente tinha conversado, lembra? Que ele vai analisar, conversar com os jogadores, conhecer o elenco hoje, e aí já deu o recado para a torcida não esperar grandes reforços, porque o São Paulo vai ser modesto nas contratações. Então não vai ter grandes reforços, já vamos falar do Claudinho, que se encaixa justamente sobre isso, e disse principalmente, ele falou algumas coisas que me preocuparam não, ele disse que o São Paulo ele tem uma maneira de jogar, um jeito que ele gosta de jogar, aquele jeito que a gente já conversou também, posse de bola, sempre buscando o jogo, sendo protagonista, e disse que precisa de tempo para implantar esse sistema, disse que precisa de paciência, a torcida não tem nem tempo nem paciência, e disse que não vai mudar, não vai mudar o estilo, o importante é manter o estilo, de jogo, e eu até conversei com algumas pessoas na live, e disse o seguinte, o meu medo é quando um treinador fala que não vai mudar a convicção. Uma coisa é você ter um jeito de jogar, uma maneira de jogar. Atacando sempre, buscando futebol ofensivo, buscando a vitória, ser protagonista, beleza. Isso é uma maneira de jogar, um pensamento que é característico do treinador. Isso aí o treinador não muda. O cara na carreira dele, ele não passa de ser um treinador de sucesso, né? Tem um estilo de jogo ofensivo, depois no meio da carreira ele passa para ser defensivo, retranqueiro, ou o retranqueiro no meio da carreira passa a ser ofensivo. E isso são os princípios básicos do treinador. Eu gosto desse princípio do Crespo, só que eu só não fico preocupado e não quero que isso aconteça quando o cara fica preso nas convicções, como aconteceu com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem ideias boas para o futebol, eu acho que ele tem ideias boas, só que ele ficou preso em determinadas convicções, como a saidinha de bola suicida, que ele podia ter protegido um pouco mais a zaga e não ter feito aquela saída de bola, o São Paulo não teria se destruído no campeonato. Isso não tem nada a ver com a postura do cara, como o cara vê futebol. É só abandonar algumas convicções para não morrer abraçado com elas. Então, quando o treinador fala, não negocia o meu jeito de jogar, não. Ele até disse, o Crespo, que dependendo do resultado ali, ele vai mudar o jeito de jogar. Beleza, isso é lógico, né, gente? Se ele tá perdendo o resultado ali, ele vai mudar o jeito de jogar. Só que eu espero que ele tenha essa convicção, é bacana, que ele tenha essa maneira de ver futebol, eu acho muito bacana, do protagonismo, ele sabe do gigantismo do São Paulo, até porque esse é o DNA do São Paulo, né? Futebol ofensivo, sendo protagonista, sempre foi o DNA do São Paulo, mas com defesas sólidas, como foi no Tricampeonato Brasileiro. Então, eu só não desejo que aconteça dele se prender a determinadas convicções e morrer abraçado com elas, como aconteceu com o Fernando Diniz. Então, talvez, no meio do caminho, não é que ele vai ter que abandonar o jeito dele enxergar futebol, não, porque senão o São Paulo não teria contratado. Mas talvez se adaptar com determinadas situações. Por exemplo, lembra o que aconteceu com a Aguirre em 2018? Perdeu 2 ou 3 jogadores? Morreu o esquema. Com o Diniz, ele nem perdeu o jogador, teve poucas, só o Luciano que ficou afastado, mas ele manteve com aquele negócio do Tietê de primeiro volante, essa teimosia ou falta de capacidade de mudar a característica do time jogar em determinados momentos durante as competições. Então é só isso que eu torço para que o Crespo tenha essa ideia, porque ele disse que ele vai dar mais do que o Diniz deu, assim, vai acrescentar no trabalho do Diniz. Então eu acho que o primeiro passo é esse, não morrer abraçado com a teimosia de certas convicções, de certas filosofias de futebol. De resto, falou também sobre Daniel Alves e Juan Fran e Hernanes,
né? Que ele é um cara que conhece os três, mas disse que vai conversar com os caras. Perguntaram se o Daniel vai para lateral, ele falou, não dá, eu vou ter que conversar, analisar, ver, acompanhar, e aí depois vou conversar com eles primeiro, depois eu comunico à imprensa sobre as decisões que eu tomar, o que eu achei uma atitude digna e justa, nada mais correto do que fazer isso. Você observa, analisa, depois você fala com os jogadores e comunica à imprensa o que vai fazer. E isso acho que é um ponto positivo bacana para o Crespo. Aí ele falou outra coisa, por que ele recusou o Chile, por que ele recusou outros times que procuraram, porque ele falou que na conversa que ele teve com a direção do São Paulo, ele sentiu uma vibração boa, ele se identificou, ele sentiu, e ele dá muito valor para aquilo que ele sente. Então teve ali uma empatia com os caras, que ele conversou, ele gostou e aceitou, se sentiu honrado, porque várias vezes o Crespo mostrou que ele conhecia a história do São Paulo, como jogador sul-americano importantíssimo que ele foi, como conhecedor do futebol da América do Sul, ele sabe o gigantismo do São Paulo. É que aqui no Brasil muita gente já esqueceu o quanto São Paulo é gigante. Inclusive, imprensa, parte da imprensa, televisão, federação, se esquecem de como o São Paulo é gigante. O Crespo da América do Sul sabe do gigantismo do São Paulo. E ele falou que se sentiu honrado, é uma honra, e que vai sempre buscar nos jogadores, que todos os jogadores podem aprender, inclusive os da base e até jogadores mais velhos como o Daniel Alves, sempre tem alguma coisa para aprender. E ele falou sobre o jogador do São Paulo provar, ele falou que o jogador do São Paulo não tem que provar nada. O que o jogador do São Paulo tem que fazer é merecer vestir essa camisa aqui, ó. Isso eu achei importantíssimo. O jogador no dia a dia vai ter que merecer vestir a camisa do São Paulo. Aí ele não deve, ele tem uns trâmites ainda burocráticos para poder assumir o time, documentos, tal, ele está esperando. Eu acho que até o final do Campeonato Brasileiro deve ficar o Visoli e a comissão técnica também, ele vai trabalhar e ele vai conversar com os jogadores, vai analisar o elenco, vai conversar com todo mundo e a partir daí, mais contratações, o Bruno Rodrigues foi anunciado hoje, quem vai dispensar, ele vai primeiro conversar, ainda tem muito trabalho pela frente, esse trabalho de adaptação. Por isso que eu acho que ele deve estar no Morumbi na sexta-feira no Clássico contra o Palmeiras, mas não vai estar na beira do campo. Para quem acha que o Crespo vai estar na beirada do campo já contra o Palmeiras, não vai. E cá entre nós, eu duvido muito que ele vá assumir o time ainda no Campeonato Brasileiro. Não acredito nisso. Acho que o Crespo vem só para o Campeonato Paulista. E ele valorizou muito o Campeonato Paulista, disse que é tão importante, importante, ele vai com o time, com os jogadores que ele tiver de melhor, em respeito ao Campeonato Paulista. Então, eu gostei da entrevista, eu sou iludido, não confesso, eu sou iludido, eu me empolgo, eu já acho que pode ser um novo começo, que agora é uma nova gestão, um novo treinador, uma nova temporada, eu me empolgo, depois quebra a cara, mas isso faz parte. Torcedor, eu sou um tipo de torcedor assim, me empolgo, fiquei contente, fiquei feliz e estou muito ansioso para ver como é que vai ser o trabalho do Crespo. Vamos falar sobre o Claudinho, essa história do Claudinho, o jogador do Bragantino, do RB, que ontem explodiu, fiz uma live ontem, todo mundo me perguntando, o São Paulo fez proposta, eu fui apurar as informações ontem mesmo, na live que eu fiz ontem, eu falei, gente, não segui nada disso, sinceramente, lá vem o tiozinho falar aquilo que vocês não querem ouvir. Alguns não querem ouvir, né, porque alguns preferem ouvir, né, os fatos, né, as informações que eu tenho, não estou dizendo nem que é verdade ou mentira, as informações que eu tenho. As informações que eu tenho é que tanto de um lado como do outro, do Bragantino e do São Paulo, existe a menor possibilidade disso acontecer, a chance é zero. O Claudinho vale, eu escutei outro dia ele vale 23 milhões de euros. Depois se falou em 15 milhões de euros. Sabe quanto é isso? Quase 100 milhões de reais, gente. Aí na internet estava assim ontem, no grupo da família, da tia do Zap, que manda você. Mas vai envolver o Elinho na negociação. Beleza. Você vai envolver, você vai fazer uma troca, né? Você dá uma grana e tal, aí você pega o Claudinho e dá o Elinho, um cara que vale 100 milhões de reais. Gente, é fora da realidade do São Paulo. Não tem proposta nenhuma. Você viu, o Crespo falou hoje, não esperem grandes contratações, não vai vir muita gente, são contratações pontuais, como foi o menino Bruno Rodrigues. Então, eu não vi, os lugares que eu apurei, as pessoas que eu conversei, a chance do Claudinho jogar no São Paulo é zero. Não tem. Ele deve ir para o Leipzig, que é o RB, né? RB Bragantino, RB Leipzig. Ele deve ir para o futebol da Europa, para a Alemanha, num valor estratosférico, um artilheiro do campeonato, um dos artilheiros, um dos maiores nomes do Campeonato Brasileiro. Esquece, gente. Aí fala, não, mas o Bragantino vai escolher alguns jogadores do São Paulo. Gente, por 100 milhões tem que entregar meio time. Não acreditem nisso. Eu acho que até algumas pessoas que postam isso não tem má intenção. Tem os caça-like, os caça-visualização, mas que vocês sabem quem são. Mas tem até gente que eu sigo, que eu gosto, porque fica muito empolgado, se ilude com, porque o fulano falou, porque não... Mas eu fui apurar de informação o que
O que eu apurei é que os dois lados meio que deram risada, assim, gente, eu vou falando do Claudinho no São Paulo, o Bragantino, 100 milhões, sabe? O cara tem mercado na Europa, então não vem, gente, esqueçam, esse tipo de jogador não vem. E agora começa a surgir um monte de nome, um monte do futebol sul-americano, do Tolima, e aí alguém fala assim, mas e o Vina do Ceará? Outro jogador, um dos destaques do Campeonato Brasileiro. E o Keno, lá, o Canu do Vasco. Gente, os principais artilheiros, aí você acha que se o Vasco fosse desfazer dele, do Benítez, vai ser por pouco? Não vai. Então a gente tem que ter pés no chão, não tem... A contratação vai ser padrão Bruno Rodrigues, que eu não acho ruim, não. Se tiver fome de bola, vontade de fazer história. Quer ver um assunto de grana aí? Sabe quanto o São Paulo deixou de arrecadar só em bilheteria por causa da paralisação do campeonato, jogar sem torcida? Olha só. No ano passado, em 2019, arrecadou 38 milhões. Quase 39 milhões, 38,8 milhões. Aí o São Paulo, como classificou para a fase de grupo da Libertadores, não estava todo mundo empolgado, o São Paulo fez uma previsão de mais ou menos 78, 80 milhões em bilheteria esse ano, de 2020. Então, para a temporada 2020, classificado para Libertadores, vai jogar, torcida empolgada e tal. Só que o São Paulo teve 5 jogos como mandante só. Sabe quanto arrecadou? 6 milhões e meio. Ou seja, deixou de arrecadar quase 72 milhões só em bilheteria, por causa dessa paralisação. Então, meu amigo, em sã consciência, você acha que o São Paulo tem dinheiro para trazer o Claudinho? Um cara que por baixo custa 100 milhões de reais? Não tem, né? Vou ficar de olho, vamos ver os nomes que surgem. O Canu, que a gente falou ontem, é uma proposta que fizeram mesmo, oficial, porque é um padrão, né? Você não acha muito mais verossímil você... Que palavra bonita, hein? Não sei se eu usei certo, mas... você ir atrás de um jogador como o Canu, que muita gente gostou e muita gente não, do que ir atrás do Claudinho. Então, eu vou ficar de olho, eu vou continuar de olho aqui para ir apurando as informações, mesmo que eu tenha que vir aqui e dar notícia para você que você não quer ouvir, para falar que você terminar o vídeo e falar, pô, o Barolo não fala uma coisa boa, não confirma uma fake news. Não, eu vou vir aqui, é o meu jeito, eu gostaria muito também, cara, você acha que eu não ficaria empolgadaço de ver o Claudinho, um jogador como esse no time do São Paulo agora, numa nova fase? Mas eu sou iludido, até a página 2 também, eu sou iludido com o que pode acontecer de bom no time aí, dar uma sacudida, mas em termos de grandes contratações, sinceramente não acredito. O nosso Momento Maguila hoje, especial para o Lucas Cirelli, de Toledo, no Paraná. Aliás, um abraço para várias cidades do Paraná, que sempre prestigiam o canal. Pedro Oliveira e para o João Pedro de 8 aninhos, de Rolim Moura, em Rondônia. Nerisvaldo Jesus, pro netinho dele, o Gustavo, pro Vini, pro Wesley, todos aqui de Cotia, em São Paulo, Alisson e Lívia, que assiste a gente da cidade do México, e pro José Vinícius e pra vozinha dele, a dona Jesuína, ela tem 80 anos, sempre acompanha o canal, um beijo pra senhora, dona Jesuína, eles moram em Maitinga, na Bahia. Gente, amanhã tem pré-jogo, amanhã é quinta? Amanhã tem vídeo pré-jogo, vou vir aqui, de olho nas informações, notícias e o que tiver acontecendo de especulação aí. Amanhã também tem uma live com o Rony Altieri, do canal São Paulo Raiz, lá no Boteco do Barolo, às 9 da noite. Então, você que gosta dos tiozinhos raiz, nós vamos cornetar muito, falar muito do São Paulo, então você é meu convidado, tá bom? Então amanhã tem live às 9 e tem vídeo também, essa hora, não sei, que eu vou ter que trabalhar agora, tive que gravar o vídeo mais cedo, tô saindo correndo para trabalhar. Fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, e deixa aí nos comentários a impressão que você achou do Crespo, se você tá confiante ou não. Eu achei durante a live muito equilibrado, assim, muita gente já meio de saco cheio, esperava mais, mas outras pessoas, acho que a maioria acreditando no trabalho, confiante. Eu tô confiante, eu sempre confio, sempre acredito, e vamos continuar torcendo, tá bom? Fique com Deus, sorte, abraço e tchau!